Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou a Bruna. Estamos aqui estreando um quadro novo no Casei Pra Quê. Sejam muito bem-vindos. O nome do nosso quadro, que está começando oficialmente hoje, é Papo Sério. Papo sério. Por que um papo sério, amor? Conta aí. A gente vai trazer a ideia da gente é trazer temas um pouco polêmicos, né, na vida de um casal. Às vezes nem só na vida de um casal. Mas a ideia da gente é falar das nossas experiências, o que a gente viveu, o que a gente tá vivendo, o que a gente tá aprendendo. O que a gente possivelmente vai viver. Obviamente não quer dizer que nós sejamos os detentores de todo o conhecimento da fórmula mágica para passar sobre isso, porque a gente sofre pra caramba, né, amor, também. Mas tem muitos temas que as pessoas não querem falar, ou sentem vergonha de falar, ou tem certo tabu de falar, e a gente decidiu que a gente vai falar. É isso aí, vamos abrir o nosso coração. Abrir nosso coração, abrir as portas da nossa casa. E o tema de hoje, galera, é um tema... Não era pra ser polêmico, certo? Mas ainda é um tabu em muitos relacionamentos e às vezes Muitas vidas, nem, né? nem em relacionamentos a gente tá falando sobre... Existe esse... Pode se tornar um tabu. Aham. A gente tá falando de dinheiro, galera. Eita. Dinheiro. É foda, né? Você pensar que dinheiro é tabu, né? Porque todo mundo precisa de dinheiro pra Sim. fazer tudo. E devia ser um tema super falado, super difundido, né, Aham. amor? Falado abertamente, mas muitas vezes não é. E aí, eu e o Lucas, a gente tem relações diferentes com dinheiro, né? A gente teve, na verdade. Pra dar um exemplo pra vocês. Quando eu era solteira, ainda não tinha conhecido ele, a minha relação com dinheiro sempre foi: você só vive uma vez. Então, isso quer dizer que tudo que eu recebia de dinheiro, de salário, de tudo, era muito fácil eu gastar esse dinheiro no mesmo mês que eu recebia. Ou, sei lá, 2, 3 meses pra frente, porque tinha alguma coisa específica que eu queria fazer. Mas eu nunca fui de economizar dinheiro, de guardar dinheiro, de investir dinheiro. O máximo que eu tive foi uma poupança. E era isso. Mas a minha relação com dinheiro sempre foi essa, assim: se você trabalha, você merece gastar com você mesmo, né? E a sua já era levemente diferente, né, amor? Na minha família, né, a gente sempre teve o costume de economizar. A gente não tinha uma situação financeira muito boa, então, tipo assim, o dinheiro que recebia tinha as caixinhas pra ir, realmente, né? O colégio das crianças, blá. E aí eu aprendi isso muito, muito cedo, né? E aí quando eu comecei a trabalhar, eu agia da mesma maneira. Então eu economizava, não gastava muito, saía, mas tipo assim... Não saía tanto, né? Sem exagerar e tudo. O que eu fazia é a questão de juntar uma grana com um objetivo. E eu, tipo assim, eu me apaixonei por moto. Depois que eu tive a minha primeira moto, me apaixonei demais. E o cara, depois que entra numa, sempre quer uma moto maior. Então esse passou a ser meu objetivo. Então, na época de solteiro, o meu objetivo de guardar dinheiro era pra gastar com moto. Sim. E com outras coisas eu não gastava quase nada. Realmente economizava. O que eu gastava um pouquinho mais era com isso. Então a minha vibe de you only live once, só se vive uma vez. E a vibe do Lucas de você precisa economizar e guardar o seu dinheiro. Por causa do objetivo, né? Sim. Eu fazia isso porque eu tinha um objetivo que era gastar. Com outra coisa, né? E aí, quando a gente casou, a gente teve que dar uma mexida nisso, porque era a minha cultura de gastar mais e não economizar tanto, e a cultura dele de economizar muito, porque às vezes você deixava de sair, deixava de fazer coisas pra focar no que você queria, né? Sim. E aí a gente casou. Não, Pode falar. Antes de casar, teve o meio termo aí de, tipo assim, a gente teve que adicionar um novo gasto, Sim. né, nas nossas vidas, que no caso Foi o nosso casamento. a festa de casamento. Então, tipo assim, tinha as coisas que eu gastava, as coisas que eu economizava, mas passou a ter um gasto novo, que era os gastos que uma festa de casamento demanda, né? E por mais consciente que a gente tenha sido, a gente foi muito consciente, graças a Deus. Ele me fez ser bem consciente. Mas assim, não é barato, né? Então a gente gastou Total. bastante, teve que economizar, teve que se segurar, passou a ser um novo objetivo nosso. Sim. E ainda acho que é importante dizer, só pra comentar, que a gente terminou a nossa festa de casamento e a gente viajou. A gente teve a nossa lua de mel, que a gente passou 10 dias fora, 10 dias em Capitólio, Minas Gerais. Mas a gente terminou sem nenhuma dívida. Sim. A gente não ficou devendo nada. A gente pagou 100% da festa de casamento uma semana antes da festa. E a viagem. E a viagem também. Então, acho são que das coisas é que um a gente fez. orgulho. Cara, quanto que a gente consegue gastar em um ano? Assim, quanto a gente consegue economizar para poder gastar na festa em um ano? É isso.
então a gente vai gastar isso com a nossa festa. Foi muito legal. Mas aí, quando a gente casou, você adiciona uma camada extra ainda mais, né, amor? Porque a gente não tinha que se preocupar com conta de casa, a gente não tinha que se preocupar com aluguel, com energia, com mercado. Sim, a gente até se preocupava, mas era infinitamente menor, porque tinha os nossos, minha mãe, a sua mãe, enfim, no rolê organizando tudo. E aí a gente teve essa camada extra aí de gastos. Então, a gente sentou um com o outro, né, amor? Pra começar a tentar entender qual que seria a nossa linha de raciocínio com relação a dinheiro, né? E aí a gente sabe que tem casais que fazem das mais diversas abordagens, né? Tem aquela galera que, tipo assim, cara, o meu dinheiro é o meu dinheiro, o seu dinheiro é o seu dinheiro, e aí combina ali e rachar o que cada um vai pagar, né? Tem a galera que, tipo assim, até junta, mas fica naquela coisa, eu ganho mais, eu queria fazer tal coisa. Fica aquele negócio meio mal conversado, às vezes. E a gente parou pra analisar realmente como a gente vai fazer. Chegou a conversar com outros casais, né? Sim. Como é que a galera faz e tudo. Verdade, né? Tinha até esquecido disso, mas a gente conversou com uma galera. E, tipo assim, muita gente que realmente separa o dinheiro. Você tem o meu dinheiro, eu tenho o seu dinheiro. E a gente, cara, e se a gente juntasse o nosso dinheiro? E acabou. É nosso. Independente se eu tô ganhando mais, ela tá ganhando mais. Se a gente juntar o nosso dinheiro, porque a gente é um casal, vamos ver como é que funciona. E a gente fez esse processo, né? Principalmente porque tem que ter muita comunicação, né? A gente sempre falou muito, a gente sempre conversou muito, a gente sempre foi muito aberto com o que a gente queria, o que a gente tinha os sonhos, quais eram as nossas vontades. E criar uma barreira aí de tipo, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Você quer fazer isso? Vamos descobrir quanto que a gente vai juntar pra poder fazer o que você quer. Pra gente não fazia sentido, né, amor? Seguir essa linha de raciocínio. Então, a gente decidiu testar inicialmente com a vibe de o dinheiro é nosso. Isso. E aí, vamos vendo como é que a gente faz. Então, toda vez que o Lucas tinha uma conta num banco específico que dava... Como é que chama, amor? Rendia. Isso, rendia um pouquinho mais do que a poupança. E aí, o meu salário cai na minha conta, eu jogo pra conta dele, esse dinheiro. E aí, dali, a gente vai puxando, pagando as contas, né, amor, que a gente tem que pagar. E, obviamente, o que ele quer fazer de compras, ele faz. O que eu quero fazer de compras, eu faço. Eu acabo comprando um pouquinho mais, levemente. Mas a gente sempre alinha, né? A Sim. gente não só, tipo assim, vou comprar tal coisa e compra. Não, vou na doida comprar. A gente alinha um com o outro. É verdade, né, amor? Eu não tinha pensado sobre isso, mas a gente alinha mesmo, né? Não, desde antes do casamento. Eu lembro que quando a gente tava juntando dinheiro pra pagar o casamento, eu quis comprar um notebook. Eu tava trabalhando na Casa Magalhães. Uhum. E aí eu queria comprar um notebook. E aí, tipo assim, na época eu gostava de jogar e tudo. Eu quero comprar um notebook gamer. Um notebook gamer é mais caro. Uhum. E aí o notebook que eu comprei na época foi R$4.000. E aí eu ia pagar uma parcela de R$400 por mês, sendo que tinha um casamento pra pagar. Então, tipo assim, ia afetar. Verdade. Então eu parei pra conversar, Bruna, eu tô querendo comprar um notebook. Você não me chamava de Bruna, você me chama de amor. Eu quero comprar um notebook. E aí? Aí a gente, eu acho que na época tu até ficou meio assim, porque era mais caro e tudo mais. Acabou que eu comprei esse notebook. Eu fiquei meio assim? Eu acho que tu ficou. Eu sou uma pessoa tão de boa. Porque era um valor mais alto e a gente tava, né? Economizando, sim. A gente tinha combinado de economizar e tudo. Uhum. Inclusive, ajudou pra caramba esse notebook, porque hoje Nossa senhora, hoje todas as edições do Casei Pra Quê acontecem nesse notebook. Coraçõezinhos pro desde notebook. 2017 aí. Firme e forte. Mas é muito legal pensar que a gente consegue ter essa comunicação e fazer isso fluir, né, amor? Acho que dinheiro, obviamente, quando a gente teve que tomar a decisão de, ok, vamos nos juntar, como que a gente vai fazer? Foi uma conversa importante. Sem dúvida. Não é uma conversa fácil, porque a gente não é muito habituado a falar sobre dinheiro, né? Mas acho que a gente conseguiu quebrar o tabu do dinheiro logo de cara. A gente não precisou passar por nenhuma barreira pra falar sobre isso, né? Eu acho que facilitou pra gente foi o objetivo em comum. Sim. Que começou com a gente, tipo assim, a gente teve o objetivo em comum da festa de casamento. Uhum. Então nós dois estávamos com aquele foco de pagar a festa de casamento. Então nós dois fizemos o que podíamos, né? Cada um na sua realidade, pra pagar a festa de casamento. Depois que a gente casou, a gente quis muito fazer uma grande viagem. Então, novamente, a gente estava ali com um grande objetivo em comum. E a gente se concentrou nisso. Então, independente de como cada um queria gastar ou as coisas miúdas, a gente tinha um objetivo principal que a gente se organizou para dizer, cara, eu vou dar o meu melhor para isso acontecer. E ela falou, cara, vou também dar o meu melhor para isso acontecer, independente de qualquer outra coisa. Sim. O foco principal, que eu acho que são duas coisas na minha cabeça que pra gente fazem muito sentido e deram muito certo. Primeiro é comunicação.
E, de novo, sem dúvida. as pessoas que a gente tá falando no podcast do Casei Pra Quê, e todas as vezes que a gente para pra pensar, né, amor, sobre, gente, comunicação é chave. Então, a gente sentou pra se comunicar como seria a nossa relação com o dinheiro e como que a gente faria. E a gente fez isso dar certo. E o segundo é a gente entender quais são os nossos objetivos em comum. Que é exatamente isso que o Lucas tá falando, e né? os objetivos pessoais, né? Tipo Total. assim, cara, qual é o teu objetivo pessoal? Ah, eu gosto disso, disso, disso. Vai afetar a gente como um casal? Vai afetar a gente para alcançar o nosso objetivo principal também? Vai afetar a gente no nosso dia a dia, no convívio comum? Então, tipo assim, a gente tem as contas para pagar da casa mensal. Então, tipo assim, eu não vou inventar uma conta da minha cabeça, uma coisa para mim, que vai afetar o nosso financeiro daquele mês. Sozinho, né? E, sim. Sozinho, pensando sozinho, Sim. não. Mas se é uma coisa que tem um gasto muito grande, que a gente precisa fazer alguma coisa muito grande que a gente quer, na verdade, às vezes nem precisa, né? Uma coisa que a gente queira fazer, a gente senta, conversa e decide qual é a melhor linha de raciocínio. Como a gente vai conseguir chegar lá dentro da nossa realidade, claro. É isso. Mas a gente sabe que tem pessoas e tem casais que têm uma relação bem diferente com o dinheiro, né? Tem gente que a gente conhece que a mulher fica em casa, a mulher ou né, o homem pode ser também, fica em casa cuidando dos filhos e da casa enquanto uma pessoa só trabalha. E a linha de raciocínio do dinheiro diferente. Pode ser diferente. Tem gente que prefere dividir 100%, né, amor? O que é seu é seu, o que é meu é meu. A gente tem uma conta pra pagar as contas da casa. E aí a galera joga o dinheiro lá pra pagar as contas da casa e cada um tem o seu. E assim como tem gente também que proporcionaliza, enfim, tem várias formas diferentes. Mas a gente queria saber, né, amor? De você. A gente contou a nossa história, a gente falou como foi a nossa relação com o dinheiro. Mas acho que é muito importante saber como é que foi a sua relação com o dinheiro, com relação ao teu marido, tua esposa, teu relacionamento. Como é que você lida com essa parte do dinheiro? É fácil, é difícil, é complicado? Se de repente já passou por alguma situação, ou uma situação boa, ou uma situação ruim que envolvia dinheiro. Exatamente. Então comenta aí com a gente. E esse é o primeiro Papo Sério do Casei Pra Quê? Vão ser podcasts curtinhos, só pra gente comentar um pouquinho, né, amor? Cada semana a gente vai trazer um tema diferente junto com o nosso podcast. Então, fiquem de olho, viu? Fica ligado que vai ter muito mais. É isso. E lembra, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, fala com a galera toda que a gente quer conversar cada vez mais, né, amor? Com certeza. Esperamos vocês aqui. Valeu, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.